Olá! Hoje a gente vai conversar sobre algo que acho que todo mundo sente um pouco, né? Aquela pressão para parecer feliz o tempo todo, principalmente assim no mundo digital. É verdade. Uma felicidade meio fabricada, talvez, que muitas vezes não bate com o que a pessoa está sentindo de verdade por dentro. Exatamente. E para entender melhor esse fenômeno, a gente se baseou bastante nas reflexões do Leandro Carnal, sabe? Ele fala muito sobre essa felicidade falsa. Sim, e sobre como a gente fica dependente da aprovação dos outros. Tem umas palestras de textos dele que são ótimos para pensar nisso. E usamos outras fontes também que tocam nesse ponto da superficialidade, da validação. Isso. A ideia aqui é tentar descompactar um pouco essa coisa da performance social. Por que a gente precisa tanto dessa validação online e onde fica a autenticidade nisso tudo? É a grande questão, né? E tem uma frase do Karnal que me marcou muito. Ele diz: pare de postar felicidade falsa que não convence mais ninguém há muito tempo, nem a você mesmo. Forte, né? Muito forte. E vai direto ao ponto da crítica dele. Essa coisa de viver só para agradar, para cumprir expectativa, ele diz que isso leva a uma, como ele chama, biografia vazia. Biografia vazia. Nossa, quer dizer, você vive uma vida que não é sua, no fundo. Exato. Como se fosse um ator numa peça que não escolheu. E aí, ser normal, nesse sentido, pode ser só se encaixar num roteiro que não é seu. Servir a algo externo. E isso conecta com outra coisa que a gente viu. Parecer feliz acabou virando mais importante do que ser feliz de fato. Aquela normalidade elogiada, sabe? Ser previsível, adaptado. Pois é. Às vezes a gente confunde isso com maturidade, né? Mas as fontes até levantam uma dúvida. Será que não é medo? Medo de encarar a própria bagunça interna, as imperfeições? Medo de ser real. Talvez. Preferindo mostrar uma imagem polida, mas que no fundo é rasa. Falando em profundidade e autenticidade, o Karnal usa uma metáfora interessante, a de Hamlet. Ah, sim. Aquela parte que Hamlet diz que, mesmo confinado numa casca de nós, ele poderia se sentir rei de um espaço infinito. Isso. O que o Karnal quer dizer com isso, afinal? Olha, o ponto principal ali é o poder da consciência. Mesmo preso fisicamente, a mente de Hamlet era livre, questionadora. A liberdade real estaria dentro, na capacidade de pensar, de refletir, não no espaço físico. E trazendo para hoje, será que o nosso confinamento não é digital? Essa aparente liberdade online que, na verdade, pode nos prender? É uma ótima analogia. Pode prender sim, nessa busca sem fim por validação. Uma casca de nós de likes, de comentários, né? Faz sentido. E a lição de Hamlet para ele é sobre a urgência. Agir segundo a própria consciência antes que seja tarde, antes que o resto seja silêncio, como na peça. É um chamado para a gente retomar as rédeas. E falando em rédeas, essa necessidade de validação online, o Karnal compara com uma droga, né? Sim, é uma imagem bem forte. Ele diz que a dose da droga tem que aumentar à medida que o corpo resiste a ela. Uau! Isso explica muita coisa sobre as redes sociais, talvez. Com certeza. Ilustra bem o ciclo vicioso. Você precisa de performances cada vez maiores, posts mais espetaculares, talvez, para ter aquele mesmo efeito de validação que já não satisfaz mais como antes. E como ele mesmo disse, essa felicidade postada acaba não convencendo. Nem quem posta. Gera um vazio, né? Exato, um paradoxo. Você busca conexão, mas pode acabar se sentindo ainda mais sozinho. Bom, se essa encenação toda é tão problemática, para onde a gente olha? Qual a alternativa que o Karnal e as outras fontes sugerem? A alternativa não é buscar essa felicidade a qualquer custo. Essa felicidade fabricada. É algo mais. Para dentro. Ele fala em tentar descobrir vagamente quem você é. Vagamente, gosto disso. Não é uma promessa de certeza absoluta. Não mesmo. O objetivo não é a certeza, mas evitar ser, nas palavras dele, falso, vazio e comum. É um convite à autoconsciência, a valorizar o autoconhecimento. Mesmo que seja um processo incerto, né? Mais do que os aplausos fáceis.
Mas na prática, como é que se faz isso? Com tanta pressão externa, algoritmo empurrando para performance, as fontes dão alguma dica de por onde começar? Olha, a sugestão que fica nas entrelinhas é que o bem-estar mais genuíno vem justamente de desafiar um pouco essas expectativas. É assumir a própria identidade, sabe? Com as complexidades, as falhas. Mesmo que isso signifique parecer estranha aos olhos dos outros? Exatamente. Requer uma certa coragem, sim. Ser estranho para os outros, mas talvez mais fiel a si mesmo. Então, a pergunta que fica martelando depois de tudo isso é: quem está no comando da nossa história, afinal? São essas expectativas, os likes, os algoritmos, ou é a nossa consciência? É a pergunta central, eu acho. As fontes todas convergem para essa crítica da felicidade como show e, por outro lado, valorizam muito a consciência individual, a autenticidade. E esse esforço contínuo, mesmo que difícil, de se conhecer, mesmo que seja só vagamente. Para a gente fechar, então, fica uma provocação. Se o mundo muitas vezes parece um palco, como a gente pode aprender a diferenciar os papéis que nos dão daquilo que é, de fato, a nossa voz genuína? E talvez de forma mais prática, qual seria um primeiríssimo passo, por menor que seja, para a gente começar a reescrever nosso próprio roteiro com um pouquinho mais de verdade, para além do feed?